Olá, turma boa. Diogo Silva, semana de 23 a 30 de novembro de 2022, né? Vamos dar sequência aí. Pode ser que tenha alguma alteração no vídeo que você esteja notando, é porque meu computador precisou passar por um processo de recalchutagem aí que quase me enlouqueceu, né? Mas graças a Deus está tudo certo e vamos dar sequência. Então, vamos lá, né? Comentar os principais fatos aí. Esses são os meus endereços, né? Que a gente sempre pede para você seguir a gente no Instagram, né? Quando quiser informações sobre o livrinho, ou se quiser conhecer melhor o meu trabalho com outras aulas no meu canal do YouTube, mas tem no Vencendo Concursos também, né? A gente pede para você dar um like, o sininho, né? Aquilo que todo mundo pede aí para os alunos que estão se preparando e assistindo às aulas. Vamos para a primeira semana de 23 a 30. Vamos para a primeira notícia. Assassino que invadiu escolas e deixou 3 mortos. Eu vou sair daqui, né, porque morreu a 4ª pessoa, né? Quando eu peguei a notícia, na sexta-feira, e 16 feridos em Aracruz é preso. O assassino entrou armado em 2 escolas e matou 3 pessoas, quer dizer, aí deixou 16 feridos. A informação do governo estadual. Na verdade são 4 vítimas, porque uma pessoa que estava aí em estado grave faleceu dias depois. Bom, a gente sabe que esse tipo de nos últimos 4 anos, é o 12º atentado em escola aqui no Brasil. Há uma grande discussão entre o governo que está acabando e o governo que está entrando sobre a questão das armas, né? Você sabe disso. E eu peço para você assistir até o final o vídeo, porque nós vamos comentar uma coisa legal não, uma pesquisa importante feita aí nos Estados Unidos, tá? O jovem apresentava problemas, ele é filho de policiais militares, ele foi preso, a família já até saiu de Aracruz, que inclusive sofreu muito com chuvas, né? Começou a temporada das chuvas no Brasil e as tragédias já estão aumentando na Bahia, em Florianópolis, e essa é uma tragédia que nos assusta, porque a gente sempre acha que isso é lá nos Estados Unidos, tal. Como você acha que isso pode aparecer na prova? Pode aparecer, de repente, eles perguntando o nome da cidade, qual foi o estado, né, em que ocorreu essa tragédia aí, porque o menino, inclusive, estudava na escola onde ele impôs o atentado. Repercutiu muito e você sabe que essa é a nossa ideia. Repercutiu na mídia, vem aqui para a aula. Expectativa de vida do brasileiro sobe de 76,8 para 77 anos. Expectativa aumentou 2 meses e 26 dias de 2020 para 2021. Em 10 anos, os dados do IBGE mostram que a população brasileira ganhou 2,4 anos de vida a mais. Seria maior se não fosse a pandemia, tá? Aí entra aquela velha história. Eu sugiro que você dê um pause e leia todos os dados que constam dessa pesquisa. Eu não vou ficar lendo aqui, né? Então, é óbvio que tem lá um dado que fala assim, ó, o aumento da expectativa de vida ao nascer está diretamente relacionado à queda da probabilidade de um recém-nascido não completar o primeiro ano de vida, né? Então, uma pessoa, para idosos que já tinham 77 anos completos, a expectativa de vida é pelo menos mais 11,4 anos. Então, tomar um certo cuidado, né? Já para quem tinha 30 anos completos, a expectativa era de mais 49 anos. Então, conforme a pessoa vai envelhecendo, a expectativa de vida vai aumentando. Lembrando que a expectativa de vida das mulheres é bem superior à dos homens, né?
Dos homens gira perto de 70 anos e das mulheres, né, para a população masculina seria de 73 anos e para mulheres 80 anos. As mulheres vivem mais porque se cuidam mais. Esses dados são sempre muito importantes, devem ser atualizados com o IBGE quando ele ficar pronto o censo aí. Isso acho que eu consigo ficar, consigo. Dívida pública sobe em outubro e atinge 5,78 trilhões de Tesouro Nacional. Dívida emitida pelo Tesouro para financiar déficit orçamentário do governo. Despesas com juros foram o principal fator para elevar a dívida no mês passado. Olha, isso aqui é para você entender o seguinte, eu sempre falo muito da taxa Selic, né? Esta não é uma dívida externa, esta é uma dívida interna. Quando você fala assim, o Brasil estourou o rombo do teto de gastos. E como é que ele faz? Ele contrai dinheiro no mercado e paga, por isso, 13,75% de juros. Isso aumenta a nossa dívida, né? E parte do orçamento, quando é arrecadado, vai para pagar esses juros. É por isso que os críticos econômicos dizem que um juros alto, né, apesar de conter a inflação, como eu já falei em outras aulas, assistam às aulas anteriores, você sabe quanto isso é importante, né, porque a gente vem aí, não é uma semana de aula que Atualidades vai resolver a sua vida, é um ano de atualidades, daí a importância dos livrinhos também, né. Agradecer ao Lucas que adquiriu os 4 livrinhos essa semana comigo aí, está estudando lá em Minas Gerais. E é legal juntar essas informações, né? Pra você ter um tamanho do rombo que é a nossa economia. E aí, entender bem, não se trata de dívida externa, é dívida interna, dívida pública. Se contrai aqui dentro, não é pegar dinheiro no FMI, tá? Cuidado com esse termo. Cientista social e escritor Jorge Caldeira toma posse na Academia Brasileira de Letras na cadeira 16. Tem despencado em concursos aí essa história da Academia Brasileira de Letras, quem assume, né? Ele entrou no lugar da Lígia Fagundes Telles. Para quem não sabe, ele escreveu vários livros importantes. E eu, como historiador que sou, né, conheço bem o seu trabalho. Ele escreveu a biografia do Mauá, né, do Barão de Mauá, depois do Visconde, que virou filme com o Paulo Betti, e a História da Riqueza do Brasil, dentre tantos outros livros, né. Vejam que já gravamos aula falando sobre Gilberto Gil, Jorge Caldeira, né, tantos outros, Fernanda Montenegro, que assumem aí a Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, o seu presidente. Esta assim, já está no livrinho 8, que está acabando, hein, pessoal? Acho que até o dia 10 de dezembro eu solto o livrinho 8 aí. Vão ter, acho que umas 125 questões, um pouco mais, porque eu estou estendendo o tempo para fechar o ano, né? Então, guardar esse nome. Eu sempre começo para o Brasil, vocês sabem disso, né? Avanço de projeto de maior mina de urânio no país gera medo no sertão do Ceará. Bom, há o projeto para criar a maior mina de exploração de urânio, que é utilizado para energia nuclear, lá na cidade de Santa Quitéria, no Ceará. Hoje, atualmente, a exploração ocorre apenas em Caetité, já foi em Poços de Caldas também. Por que eu coloquei essa notícia? Porque já caiu numa prova exatamente a seguinte pergunta: onde ocorre a exploração de urânio no Brasil hoje? Hoje é na Bahia, né? Mas há um projeto que está sendo licenciado, tá? Que vão tirar fosfato e urânio lá por 2 décadas. E o fosfato é muito importante para fertilizantes, tá?
Então, vamos ficar atentos a esse grande projeto, porque adquirindo licenciamento ambiental, o Brasil passa a ser um grande produtor de urânio, aí agora no sertão do Ceará. Óbvio que a população tem medo porque pode gerar radiação, né, e afetar as pessoas que lá vivem. Brasil adota a Convenção de Budapeste contra crime cibernético. Autoridades brasileiras terão acesso mais ágil a provas eletrônicas sob jurisdição internacional. O Brasil depositou junto ao Conselho da Europa, sediado em Estrasburgo, né, França, carta de adesão à Convenção sobre Crime Cibernético. Isso pode aparecer muito em direitos humanos também, tá? Para quem está prestando concurso que envolve essa disciplina, eu também leciono essa disciplina, mas não gravo aulas aqui nesse canal, né? São mais aulas para policiais civis no presencial aqui na cidade de São Paulo, porque eu tenho pós em direitos humanos e, enfim, né, isso foi divulgado hoje, né, pelo Ministério das Relações Exteriores. O Brasil é signatário de vários pactos internacionais, são 67 países integrantes e contará com ferramentas adicionais para combater o crime cibernético, que exige meios de cooperação internacional céleres, rápidos, né, para que os hackers que atuam fora do Brasil, né, e dentro do Brasil, enfim, né, daí então o porquê dessa adesão à Convenção de Budapeste. Acabei de fazer uma questãozinha do livrinho 8 sobre esta convenção. Bom, uma tragédia social aí, né? Orçamento de 2022, educação e saúde são as áreas mais afetadas pelo 5º bloqueio de verbas. Metade dos 5,7 bilhões contingenciados neste mês atinge o orçamento das duas áreas. O bloqueio foi anunciado na última semana, mas a economia só detalhou a medida nesta quarta-feira. Tá? Então, tirou da educação 1,4 bilhão e da saúde 1,3 bilhão. Né? Bom, vocês devem ter assistido várias reportagens falando da situação das universidades federais e dos institutos federais que não estão pagando conta de luz, né? Não estão pagando aí conta de água, e com esse dinheiro que vai ser retirado, o final do ano se apresenta como um final de ano trágico. O governo, tá lá, os motivos do bloqueio, né? Precisou encaixar no orçamento de 2022 os custos da Lei Paulo Gustavo, que destina 3,8 bilhões a estados e municípios com o objetivo de mitigar efeitos da pandemia no setor cultural. Isso foi uma decisão do Supremo, que eu já também gravei aqui, né? E a Lei Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, que vai entrar em 2023. Lógico, financiar a cultura é fundamental. O duro é tirar dinheiro da saúde e da educação, e aí eu não posso deixar de me posicionar, sabendo que existe um orçamento chamado secreto, onde tudo cheira a corrupção, né? E lá, nesse orçamento secreto, tem 20 bilhões de reais. Ou seja, dava para tirar de lá, né? Em vez de mexer com a saúde e com a educação no Brasil. Sabemos que as farmácias populares aí estão também sofrendo com falta de remédios. Tudo isso vai depender muito da PEC da transição, que já foi homologada no Senado, já conseguiu as 27 assinaturas para tramitar e precisa ser votada até dia 15 de dezembro. Com isso, o governo teria um respiro para o orçamento do ano que vem, mais 198, vamos aguardar o que eles vão votar, e aí eu trago aqui para vocês. Mas é uma enxurrada de reportagens aí
mostrando esse corte no orçamento da educação e da saúde. Maravilha? Tá aí a 7ª notícia de Brasil. Parto agora para mundo. Ah não, aquela que eu introduzi, legalzinha essa, né? O pessoal tem mandado mensagem que está curtindo bastante essa ideia aí de eu colocar manchetes rápidas. Uso obrigatório de máscara volta a ser obrigatório em aviões no Brasil, na cidade de São Paulo, em várias cidades também, no transporte público, porque há um aumento significativo dos casos de Covid. Justiça do Amazonas determina que a União adote medidas para proteger indígenas do Vale do Javari, onde morreu Dom Phillips. Né? Ainda acontece pescadores, mesmo com o caso acontecendo lá, né? Que repercutiu mundialmente, ainda há violência contra indígenas nessa região inóspita lá da Amazônia. Museu Afro Brasil muda de nome para homenagear o fundador Emanuel Araújo, escultor, curador e museólogo. Também uma dica boa, eles gostam disso aí. Cientista brasileiro na África do Sul ganha prêmio alemão. Né? Túlio Oliveira, que mora no país africano desde 97, foram homenageados porque descobriram aí a variante da Omicron. E foi entregue pelo primeiro-ministro, o chanceler, como é dito na Alemanha, Olaf Scholz. PEC da transição consegue assinaturas, como eu já falei para vocês aí, e agora vamos ver como é que os deputados vão votar essa PEC. O prêmio que o brasileiro chamou é Prêmio África, tá? São rapidinhas, que não exigem muitas análises, por isso que eu introduzi aí. Na verdade, te ajuda muito, são mais 5 temas, pelo menos, nessa aula, né? Que vão chegar a 20 temas no total, juntando esses pequenos. Gente, isso aqui está virando uma piada, né? Mascote da Copa diverte brasileiros e vira meme nas redes sociais. E é legal saber que ele é inspirado nos lenços da cabeça da cultura árabe. Brasileiros compararam o mascote a personagens como Zé Gotinha e fizeram memes com polêmica sobre direitos LGBTQI+, no Catar, né? Também está sendo chamado de tapioca. O mascote, eu já fiz uma questão, não sei se está no livro 5 ou 6, chama Laeb, que significa jogador super habilidoso, tá? Também já vi muita gente aí, muitas provas perguntarem esses mascotes de Olimpíadas, de Jogos Pan-Americanos e de Copa do Mundo. Sabemos que a Copa do Catar tem levantado uma série de polêmicas, já vamos falar disso, né? Sobretudo, não pode usar o bracelete da população LGBTQI+, né? Não pode beber bebida alcoólica, e as autoridades do Catar falaram que morreram 500 pessoas na construção, mas nós sabemos que o trabalho foi quase escravo e o número chega a 6.500. Ruas de Pequim estão vazias enquanto China atinge recorde diário de casos. Foi na sexta-feira. Autoridades da capital chinesa bloquearam bairros e fecharam temporariamente lojas e outros negócios para reduzir o risco das infecções. Sem contar infecções importadas, a China registrou 32 mil casos na quinta-feira 24, um recorde diário pelo segundo dia consecutivo. Gente, isso está criando um problemaço dentro da China, porque a população não está suportando mais o lockdown imposto pela política de Covid zero. Ora, o que acontece? Aliás, morreu o ex-presidente da China aí dos anos 80, né? De 80 a 89. Bom, a China não é um regime democrático, ela nunca tolerou manifestações. E a população tem se manifestado veementemente
contra essa política do Xi Jinping. Aliás, estudantes, e liderados pelas mulheres principalmente, estão nas ruas de várias cidades da China protestando, e eu vou falar disso já já. Reino Unido rejeita pedido da Escócia para realizar referendo. O governo escocês planejava consultar a população sobre a independência do país em outubro de 2023. Já tinha sido rejeitado em 2017 pela primeira-ministra Theresa May. Muito importante, tome muito cuidado, porque o Reino Unido é composto pelo País de Gales, pela Inglaterra, pela Escócia e pela Irlanda do Norte, né? Não tem nada a ver com o Brexit. Na verdade, a Escócia quer exatamente, reivindica esse direito de sair do Reino Unido porque ela quer voltar para a União Europeia, porque o Brexit fez com que esses 4 países saíssem do bloco econômico europeu. E a Escócia, não pertencendo mais ao Reino Unido, ela poderia aderir, se ela quisesse, aí e tivesse os predicativos todos necessários, à União Europeia. É interessante observar que foi a Rainha Elizabeth II que você já deve ter percebido isso. Em Copas do Mundo, os 4 países, País de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, participam separadamente. Em Olimpíadas, eles participam conjuntamente, tá? Porque sempre tiveram times muito fortes e aí a rainha sempre achou por bem deixar que participassem separadamente. A Inglaterra até venceu o País de Gales aí no jogo recente. Uma semana de Copa, veja quais foram os protestos e manifestações que marcaram os primeiros dias. Protesto de jogadores alemães contra a censura, tigre inglês se manifesta de joelhos contra o racismo, ato a favor de movimentos de rua no Irã. Relembre os momentos políticos da primeira semana da Copa. Então, a seleção alemã entrou e tapou a mão, né? Deixa eu sair daqui, no jogo contra o Japão. Ingleses protestaram contra o racismo, né? E tinham planos de entrar com a abraçadeira de apoio à população LGBTQI+, mas não pôde se manifestar, então eles ajoelharam no início, é bom guardar. Iranianos na arquibancadas e no campo. Você sabe que o Irã desde setembro vive uma onda de protesto contra a morte daquela menina que não usou o véu, né? Então, e aí os jogadores não cantaram o hino no primeiro jogo do Irã. Na arquibancada houve protestos, levou uma bandeira liberdade de vida para as mulheres e a segurança confiscou a faixa lá no Catar, né? O que o Catar tem a ver com isso, né? Mas é um país islâmico também e que, portanto, né, tem a mulher sendo vista como um ser de menor qualidade. Aqui, o que eu ia falar, né? Eu vou ficar aqui pequenininho, depois eu saio. Folhas de papel em branco se tornam símbolo da resistência dos protestos na China. Manifestantes protestam contra restrições rígidas impostas pela política Covid-0. Então, é uma forma de protesto, né? Porque eles não podem escrever nada, então usam folhas em branco. Deixa eu sair, porque não vai dar lá no último parágrafo. Protestos generalizados são raros na China, onde o espaço para a dissidência foi praticamente eliminado sob o presidente Xi Jinping, forçando o cidadão a desabafar nas redes sociais, onde jogam gato e rato com os censores, né? Em 2020, em Hong Kong, ativistas também levantaram folhas de papel em branco em protesto para evitar slogans proibidos pela nova Lei de Segurança Nacional na cidade, que agora todo mundo que desrespeita a China em Hong Kong, que é uma ilha, né, totalmente que sofre intervenções
totais da China, mas isso aí é um protesto, cidades como Nanquim e Pequim segurando folhas de papel, num protesto silencioso, e chegam a entrar em conflito com a polícia. Aí as notícias têm demonstrado isso. Essa notícia é do sábado, dia 26, tá? É algo raro, pessoal. É algo muito raro você presenciar num regime autocrata como o chinês, né, e mesmo o russo, esse tipo de manifestação. Enfim, mas é a política estabelecida, e é bom conhecer esse nome, política Covid-0, que a China está estabelecendo. Olha, uma notícia muito boa, né? Governo e oposição da Venezuela fecham acordo de investimentos. Isso foi no sábado 26, no México. O pacto foi firmado por Jorge Rodrigues, chefe da delegação do regime de Nicolás Maduro, e Geraldo Blide, ex-prefeito de Caracas e representante da plataforma da oposição ligada a Juan Guaidó. O acordo prevê o uso de 2,7 bilhões em recursos venezuelanos congelados no exterior por uma série de sanções que a Venezuela vinha sofrendo, para uma série de investimentos, incluindo a reparação de redes elétricas e projetos de assistência sanitária. Esse acordo foi fechado esse final de semana, que passou no México. Quem sempre mediou também aí as negociações da Venezuela, da crise na Venezuela, política, né? Que alguns não aceitam o governo do Maduro como o verdadeiro, e sim o do Guaidó, foi a Noruega, tá? Mas eu vou sair porque tem uma outra notícia. São 7 milhões que já fugiram do país, e a última notícia lá embaixo, essa é bem emblemática. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos autorizou a petroleira Chevron a retomar operações limitadas de extração de recursos naturais no país latino. Ou seja, né? Lá, em um comunicado conjunto, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia, que chegaram a reconhecer Guaidó como presidente, elogiaram o resultado nas negociações, mas pediram eleições livres em 2024. Muito me perguntam como é que o Maduro consegue se manter com essas pressões internacionais. Olha, o que mantém o Maduro presidente forte é o grande apoio que ele possui do exército venezuelano. Mas a Venezuela, o Haiti e vários países da América Central vivem crises econômicas. Obviamente o Haiti é o país que vive a maior crise da América Latina aí, mas eu já noticiei aqui, por exemplo, que os Estados Unidos estão enviando aviões com venezuelanos que tentam entrar no seu país de volta para o México, porque esta crise de refugiados que atinge a Síria, o Afeganistão, né, a Ucrânia, a Venezuela, o Congo, são os países que mais produzem refugiados no mundo, e isso tem sido tema cobrado em provas, e é importante saber aí, sempre que a Acnur é a Agência Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, lançar um número, eu trago aqui, mas eu sempre gosto de dizer que a aula de atualidades é ensiná-los, quando tiverem tempo, Eu adoro quando eu falo, professor, você viu essa notícia? Eu falei, poxa, não deu tempo de eu ver essa, né? E me enriquecem também, porque a gente faz um levantamento em todos os sites durante a semana, todo santo dia, já mostrei para vocês como é que eu faço, eu vou anotando, né? Na quinta-feira eu já começo a preparar a aula da semana que vem e assim vai, eu vou construindo dia a dia as notícias. E é legal que você saiba que as provas nada porque seja uma notícia boa, mas elas se interessam por esse assunto refugiados. E o órgão da ONU é Acnur, tá?
No Brasil chama CONARE, Conselho Nacional de Refugiados. Maravilha? A gente não tem muito ao certo esse número por causa da guerra da Ucrânia, né? E assim que sair esse ranking, esse triste ranking dos refugiados, eu me comprometo a trazer para vocês aqui, para que você não erre nenhuma prova, né? Apesar que a gente bota no livrinho 3, 4, 5, 6 aí, que tratam, nós estamos encerrando 2022, e os editais costumam perguntar questões do último ano. Pois bem, eu havia dito que eu comecei lá falando sobre armas de fogo, lá em Aracruz, e olha esta pesquisa feita nos Estados Unidos. Mortalidade por armas de fogo em 2021 foi maior em 3 décadas nos Estados Unidos. Estudo revelou que o número de mortes entre as mulheres vem crescendo mais rápido do que os homens. É legal aí dar uma olhada nesse estudo, né? Deixa eu ver se eu vejo aqui, ó, lá no meio, depois de David e tal, centro de pesquisa e tal. Então, desde 1990 e tal. Num novo estudo, pesquisadores examinaram as tendências nas mortes por armas de fogo desde 1990. Eles descobriram que as mortes por armas começaram a aumentar constantemente em 2005. Mas o aumento se acelerou recentemente com um salto de 20% de 2019 a 2021. Nós estamos bem longe de ter esses atentados por armas de fogo em escolas, como nos Estados Unidos, mas aqui também se morrem de 40 a 50 mil pessoas por ano aí assassinadas, né? O que a pesquisa tem mostrado é que as mulheres também estão sendo mortas. E tem uma pergunta interessante. Por que as mortes por armas de fogo aumentaram tão dramaticamente durante a pandemia? Essa é uma pergunta direta, com provavelmente uma resposta complicada, para a qual ninguém realmente sabe a resposta, disse esse pesquisador, o Figler. Os fatores podem incluir perturbações no trabalho e na vida pessoal das pessoas, isso é fato. A gente sabe que as pessoas estão vivendo e consumindo mais remédios calmantes, né? Aumento na venda de armas, estresse, bipolarização que a política americana vive e problemas de saúde mental, disseram os especialistas. Os pesquisadores contaram mais de 1 milhão de mortes por armas de fogo nesses 32 anos. Isto é uma guerra civil, 1 milhão de mortes em 32 anos por armas de fogo, num país que é aí a maior economia do mundo. Mas se você vai no Walmart, você sabe que em alguns estados você consegue comprar armas de fogo lá nos Estados Unidos. Bom, chegamos aí em 34 minutos, esta aula ficou mais rápida. Eu gosto sempre de encerrar comentando os livrinhos, né? O 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, quando ficar pronto dia 10 de dezembro, né? Então 4, 5, 6, 7 e 8. Completarão 500 questões, das quais 470, pelo menos sou eu quem crio, né? Eu tenho feito, eu sei que está pesado para todo mundo, mas assim, dá um trabalho muito louco fazer o comentário e eu vou pegando por meses, né? Então, o volume 4 vai de janeiro até março, o rosa vai de março, temas de março a maio, o laranja de maio a julho e o 7 de julho a setembro. O 8º, a pessoa fala assim, vou esperar para comprar o 8º. Não adianta, porque não vão cair atualidades só de setembro a dezembro. A prova sempre trata com um ano. E as pessoas, isso aconteceu muito no TJ, aqui em São Paulo, que soltaram, não, vai cair questão dos últimos 3 meses antes da prova. Mentira, eles pegaram questões do começo do ano, né? E deixou todos aqueles que estavam viciados nessa ideia que a atualidade você tem que estudar só os últimos fatos próximos à prova, surpresos.
Este é um alerta de quem conhece essa disciplina há 20 anos. Diogo, quero adquirir esses PDFs, como é que eu faço? É muito simples. Ou você adquire pelo Hotmart, tem um link aí da descrição, assim como da assinatura com os vários projetos que o Vencendo Concurso, para vários concursos, tem soltado, ou manda um WhatsApp para mim. Se a pessoa quer um livro só, é R$25, né? Porque são 100 páginas. Dá um trabalho louco. Hoje eu fiz uma questão, consegui fazer uma, para você ter uma ideia, né? E a pessoa manda o WhatsApp para mim e se ela comprar 3 livros eu faço um bom desconto aí. E eu sei que esse material não existe no mercado. É um jabá, Diogo? É um jabá, mas é um jabá que os alunos me pediram. Eu não inventei isso da minha cabeça, né? Eu fui percebendo que as pessoas sofriam muito, porque você tem questões de português que você pode pegar, questões de matemática, de direito, mas na atualidade não adianta você pegar a questão de prova antiga, porque não vai cair temas de 2019, 18, 17, 16. Então é necessário que você esteja acompanhando as aulas e conheça esse trabalho aí dos livrinhos, que eu acho que, assim, acabei de receber uma mensagem aí, até hoje fico super feliz. Professor, que coisa legal, né? Estou me ajudando muito aqui, e ajuda mesmo em português, em redação e etc. Esses são os endereços do Vencendo Concursos. Para quem está vendo pela primeira vez, eu não acredito que você esteja pela primeira vez, mas o Vencendo é um canal que cresce demais, que tem mais de 1000 vídeos, acho que são 2000 vídeos gratuitos, com dicas, resoluções de questões, análise de edital, no meu caso, aulas semanais gratuitas. É um projeto que acho que é único aí no Brasil. Eu vejo muitos cursos fazendo aulas mensais, eu faço semanal, porque o aluno vai estudando já toda semana. E era esse o recado, chegando aí a 38 minutos, não quero ocupar tanto o seu espaço. Muito obrigado pela sua atenção, já estaremos em dezembro na próxima aula e vai Brasil, né? Vamos torcer sexta-feira aí para o Brasil, né? E, enfim, que a Copa seja um sucesso para todo mundo e vários concursos abrindo. Meu Deus do céu, negócio impressionante. E o novo governo já promete, já escutei o zum lá no Comitê de Transição, que eles querem abrir outro concurso para o INSS já em 2023. Então, se esta é uma política, sim, do PT, de investimento na carreira pública, tá? Bem diferente daquilo que esse atual governo faz. Então, nós teremos muitos concursos, não adianta estudar só quando o edital sai. Fiquem com Deus, boa semana, até a próxima. Valeu, pessoal, tchau, tchau.